Olá, boa noite. O Hospital de Clínicas de Uberlândia recebe representantes de hospitais de outros estados para conhecerem um serviço de atenção domiciliar. PDT suspende atividades partidárias a deputados que apoiaram a reforma da Previdência. E hoje vamos discutir a proposta do governo que pretende alterar o Código Brasileiro de Trânsito e flexibilizar as leis. O Jornal da UFO está no ar. Representantes de 12 hospitais de São Paulo, Bahia e Acre estão em Uberlândia para conhecer o serviço de atenção domiciliar que o Hospital de Clínicas da UFO oferece. As visitas fazem parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Confira. Este aqui é o Luiz Felipe. Ele tem 13 anos e há muito tempo saiu do hospital para viver em casa, mesmo precisando de ventilação mecânica. São 13 equipes que oferecem serviços para pacientes como o Luiz Felipe, sendo 2 de atendimento com médicos, enfermeiros e fisioterapeutas e uma equipe de apoio com psicólogos, nutricionistas e assistente social. Tinha algumas crianças e adultos que moravam no hospital de clínicas porque tinha uma doença crônica, mas dependia do ventilador, de um respirador que fica ligado na traqueostomia, que vai na garganta, para poder respirar. E por conta do equipamento e da complexidade do cuidado, eles não conseguiam ir para casa. Em 2007, uma mãe entrou na justiça, a Eliane, para que pudesse possibilitar o filho ir para casa junto com ela, né? Porque eles ficavam num esquema de revezamento, a mãe de dia e o pai de noite. Isso diminuía toda a estrutura familiar e além da condição para o paciente, né, de ficar dentro de um leito hospitalar, 5, 6, 7 anos, tiveram pacientes que ficaram 12 anos dentro do hospital de clínicas. Depois a mãe startar esse processo, várias outras crianças e adultos foram beneficiados, né, com essa criação desse novo protocolo de atendimento. O serviço atende mensalmente 120 pacientes na cidade e é referência para outros hospitais. O mês passado vieram 16 coordenadores de SAD, Piauí, Alagoas, interior de São Paulo, e agora nós estamos recebendo mais 12 coordenadoras que estão visitando os pacientes, estão passando por uma reciclagem teórica para que possam desenvolver parte desse projeto na cidade deles. Então a gente fica muito feliz, né, hoje o Uberlândia, além de ter um grande apoio social de deshospitalizar, de liberar leitos hospitalares, de diminuir o custo disso, a gente ainda está com essa possibilidade de capacitar outros programas para que possam desenvolver isso na cidade e quem sabe contemplar uma grande quantidade de população que precisa desse serviço e ainda não foi privilegiada de atendimento, né? A Regiane coordena o programa de atendimento domiciliar em Américo Brasiliense no estado de São Paulo e estava na visita que acompanhamos hoje. São 2 dias de curso, ontem, hoje termina a visita, né? Pena que é um tempo pequeno, mas deu para a gente ter uma noção da capacidade do serviço. Intercâmbio de trabalho e troca de experiências. A doutora Carla trabalha em Embu das Artes e explica sobre o objetivo desta visita. É uma visita técnica, né, observacional. A gente vem até o local, observa como que eles fazem o atendimento a esse tipo de paciente e vê o que a gente consegue levar para o nosso município, para acrescentar no programa. Dar mais conforto para pacientes que podem sair do hospital é o diferencial desse atendimento e esta possibilidade contribui para melhoras. Deshospitalização é o maior foco, né? É pegar um paciente que tem uma complexidade maior e conseguir tirar ele do hospital e trazer ele para casa. Ensinar a família como cuidar, né? Trazer o conforto da casa. Você vê que o Luiz Felipe está aqui, ele está com as irmãs, ele tem um cachorro, tem os brinquedos. E isso é o mais importante do programa. E o Luiz Felipe mandou um recado para a equipe do hospital e para você, Patrícia. Oi, Patrícia, o medo. Ai, que lindo. Obrigada, viu, Luiz Felipe? Um beijo para você também. Agora falando sobre política. O PDT instaurou processo disciplinar e suspendeu os 8 deputados que contrariaram a decisão da bancada e votaram a favor da reforma da Previdência. Veja na reportagem. O chamado fechamento de questão impõe punições aos parlamentares de um partido que não adotarem determinada posição e que podem ir de uma simples advertência até a expulsão. A decisão final cabe ao Diretório Nacional, que deve se reunir entre setembro e outubro.
Até lá, os 8 deputados do PDT estão suspensos das atividades partidárias, o que significa, por exemplo, que não poderão ocupar os assentos reservados à sigla em comissões. O único que se manifestou foi Gil Cutrim, que disse acatar a decisão temporária com a consciência limpa. Principal alvo de críticas por votar contra a orientação do partido, a deputada Tabata Amaral hoje ocupa um posto na Comissão de Educação da Câmara. O caso dela ganhou outros contornos. A parlamentar é ligada a grupos suprapartidários como o Acredito, movimento de centro financiado por doações de pessoas físicas e que ajuda na promoção da imagem de políticos identificados com as suas ideias. Que o partido não dará legenda, nem a vereador, nem a deputado, nem nenhum filiado do partido que tenha financiamento clandestino. Financiamento patrocinado por organizações pessoais, privadas, particulares, de gente muito poderosa que se utiliza de grupos para financiar e ter o voto de parlamentares dentro da sigla do PDT. O coordenador nacional do Acredito disse que o PDT assumiu um compromisso de respeitar a autonomia e identidade do movimento e de seus integrantes. Essa fala do Lupe só reforça a incapacidade do PDT de cumprir acordos políticos. Então, mesmo eles desrespeitando o compromisso que fizeram com o movimento, a gente vai continuar respeitando os processos internos do partido e aguardar o desenrolar da situação. O deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, também é ligado ao Acredito e, junto de outros 10 membros do partido, apoiou a reforma no primeiro turno. O presidente do PSB afirmou que uma possível expulsão dos integrantes da bancada na Câmara só será definida na segunda quinzena de agosto. No entanto, essa escolha tem consequências sérias para as próprias legendas. O desrespeito ao fechamento de questão no PDT e no PSB correspondeu a cerca de 30% do total de deputados de cada partido. E o tamanho das bancadas na Câmara influencia diretamente na fatia do fundo partidário a que terão direito. Eu não posso adentrar no mérito das decisões de outros partidos. O que eu posso dizer é que se houver expulsão, tenho certeza que há uma série de partidos, a incluir o PSL, que estão dispostos para receber. E um novo projeto de lei pretende mudar as regras do Código Brasileiro de Trânsito. Esse é o tema em destaque do nosso JU de hoje. Entenda quais são as principais alterações da proposta do governo. No início do mês de junho deste ano, a proposta do projeto de lei número 326719 foi entregue para o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia. O texto propõe diversas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, como a quantidade de pontos limite para ter a suspensão do direito de dirigir passa de 20 para 40 pontos no período de 12 meses. A validade da Carteira Nacional de Habilitação aumenta de 5 para 10 anos. Os motoristas com idade superior a 65 anos passam a renovar a carteira e fazer exames de aptidão física e mental a cada 5 anos. Atualmente, a renovação é a cada 2 anos e meio. Os condutores das categorias C, D e E não precisarão realizar exames toxicológicos para habilitação e renovação da carteira de motorista. Um projeto que mexe com todo mundo. Aqui, quem não dirige é dirigido. Quem não conduz é conduzido. Vamos rapidamente criar uma comissão especial para que no prazo mais rápido possível, 30, 40 dias, estourando, e dar uma satisfação também num tema que certamente aflige aí milhões de brasileiros. O projeto também mantém a obrigatoriedade de cadeirinha para crianças com até 7 anos e meio no banco traseiro do veículo, mas a proposta prevê apenas advertência por escrito para quem descumprir a regra, sendo que hoje não utilizar cadeirinha é considerado infração gravíssima punida com multa. Outra alteração é o fim da multa para quem andar em rodovias sem faróis ligados durante o dia, exigência em vigor desde 2016. A punição em pontos na carteira de habilitação continua a valer, mas o texto estabelece a necessidade apenas para rodovias de faixa simples, não duplicadas. Este pesquisador de trânsito fala sobre os problemas que podem surgir por causa das alterações propostas para o Código Brasileiro de Trânsito. Nós já temos 47 mil a 50 mil mortes anuais, né? Uma média de 220 a 230 pessoas que ficam com sequelas permanentes em razão da quantidade de acidentes, né? Nós temos um problema social, né, e de saúde pública que é gravíssimo.
E isso pode implicar na sensação de insegurança e no aumento desses acidentes, desses conflitos, dessa sensação de impunidade. Isso pode levar a umas situações muito caóticas em termos de trânsito, em termos de segurança no trânsito. O texto está em fase de análise da comissão especial e, se for aprovado, deve seguir para o Senado Federal sem precisar passar pelo plenário da Câmara. Para falar sobre a flexibilização das leis de trânsito, hoje recebemos aqui o Arley Oliveira, especialista em segurança e mobilidade e também membro do Observatório Nacional de Segurança Viária. Boa noite, viu? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. E também o Tarcísio Viana Júnior, que é advogado especialista em direito do trânsito. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal da UFO. Vamos primeiro entender, é necessário que haja mudanças constantes no Código Brasileiro de Trânsito? O que você acha, Arley? Patrícia, o trânsito é muito dinâmico, né? Então, eu acho muito necessário. A segurança viária, ela é baseada em 3 pilares: educação, engenharia e fiscalização. Interessante nesse PL, né, que todos sabemos que o principal seria a educação, e não tem nada se referindo a isso. Aí fica o questionamento, né? Qual o objetivo dessa mudança? Porque é isso que nós estamos discutindo aqui antes até de começar o jornal. A gente sempre começa a conversar aqui. E eu perguntei isso para o Tarcísio. Eu falei, né, por que o governo pretende flexibilizar a legislação? Caberia, então, também um programa vir junto para reforçar a educação no trânsito? É o que eu sempre costumo dizer. Cobram-se muito por meio de penalidades, as multas, a fiscalização. E a educação e a conscientização para o condutor, zero. Então, é chegado o momento, já que os órgãos públicos não arrecadam muito com as multas, porque não deixa de ser uma arrecadação e não investe em educação, então vamos flexibilizar um pouco para o condutor, para o cidadão, que já está cansado de pagar multa, de ter sua carteira suspensa, de não poder trabalhar. Então, você acha que o governo pretende flexibilizar não só para uma ação, uma política, né, popular, mas porque ele quer dar outra prioridade, então, assim, no uso da verba, seria isso? Não, outra coisa também, o nosso Código de Trânsito brasileiro já possui 20 anos, ele já está velho, o nosso trânsito está complexo. Então, é necessário uma evolução conjunta com a educação, com a engenharia de tráfego, então é importante isso. E aí a outra pergunta é, a legislação mais dura, ela pretende prevenir? Você acha que ela é eficaz, Arley? Patrícia, a legislação mais dura não existe nesse projeto, né? Ele está flexibilizando, né? Pelo contrário. Na opinião da maioria dos especialistas em trânsito, inclusive do Observatório Nacional, é quase 100% contra esse projeto de lei, né? Porque com 20 pontos você já era obrigado a fazer o curso de reciclagem. Mas na realidade, o motorista profissional, quando ele chega dos 14 pontos, ele pode fazer reciclagem. Então, na realidade, são 34. Se você jogar para 40, vai para 68. Então ele está flexibilizando, é o contrário, né, que está acontecendo, que a demanda hoje é mais fiscalização, mais educação, mais engenharia, né? Então o governo conseguiu mexer nos 3 pilares. Educação, né, de qualquer forma ele mexeu muito em autoescola também, tá? Reduzindo a aula agora há pouco tempo atrás e algumas mudanças. Na engenharia ele está mexendo... Simulador, né? Isso, então ele flexibilizou, tá? Em Uberlândia, você tira a carteira, a média é de 30 a 40 aulas, 35, 40, 50. Então, ele passou para 20, quer dizer, está flexibilizando. Agora, indo para a engenharia está mexendo. Aí a pessoa pergunta, mas o que ele fez em engenharia? A segurança, a cadeirinha é algo que foi, né, feito pela engenharia. Os carros são mais modernos, ABS, tudo mais. E a fiscalização? A fiscalização, infelizmente, não tem. Entendeu? Tarcísio, você concorda com ele nesse sentido? Ou seja, esse projeto de lei, então, que pretende flexibilizar, não vai contribuir, na verdade, para a educação no trânsito? Infelizmente, cada vez mais existem equipamentos eletrônicos de fiscalização de trânsito e também alguns agentes nas vias públicas. Eu não estou querendo convalidar o ato de praticar uma infração de trânsito, mas diante da complexidade que nosso trânsito tem tido em nossas cidades, e o tanto de fiscalização, a cada esquina praticamente está tendo uma fiscalização diferente, acaba que esses 20 pontos hoje
a pessoa, se bobear, em questão de 6 meses, ela já chega a 20 pontos, a abertura do processo de suspensão de dirigir, ela entrega a sua carteira, 6 meses depois, na hora que ela pegar, ela vai cometer de novo. Então é o seguinte, veja bem, já que não estamos investindo em educação, então vamos também diminuir um pouco a fiscalização de trânsito. Porque é importante investir na educação, sim, mas com tanto de fiscalização de trânsito que está aí, algumas autuações que às vezes não estão obedecendo aquilo que a lei exige, e cada vez mais as pessoas tendo que pagar suas penalidades e também sofrendo processos de suspensão, fica muito complicado para o cidadão. Entendi. Bom, então temos opiniões diferentes aqui hoje, né? Mas isso é interessante para a gente ouvir os argumentos contraditórios. E olha só, uma pesquisa recente divulgada pelo Datafolha aponta a opinião dos brasileiros em relação à proposta de alteração do Código de Trânsito. A maioria desaprova essas mudanças. Entenda. Desde o início de 2019, mudanças nas regras de trânsito começaram a ser pensadas pelo governo. Em junho, as ideias saíram do papel e um projeto de lei que flexibiliza o Código de Trânsito foi entregue à Câmara. Mas será que as pessoas gostaram da proposta? Sr. Francisco, o senhor acha que essa lei da cadeirinha, de aumento do ponto da carteira, vai mudar no trânsito ou não? Acho que não. Proibir a cadeirinha não faz sentido nenhum, que a cadeirinha é a segurança da criança, e aumentar o número de pontos na carteira vai beneficiar quem infringe a lei. Então eu acho que não tem benefício nenhum. Sinceramente, a cadeirinha eu acho sim que a responsabilidade é do pai e da mãe, né? Não é do governo, não é de ninguém assim. Os 40 pontos eu acho que vai abrir brecha para poder ter mais multas. O problema da cadeirinha, sim. Agora aumento de pontos na carteira eu acho que não. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Datafolha, 41% dos entrevistados disseram acreditar que o projeto do governo vai tornar o trânsito mais violento. Enquanto isso, 36% confiam que a situação ficará igual e 20% apostam em um tráfego mais seguro com as novas medidas. Ainda de acordo com o Datafolha, a proposta de acabar com a multa para o transporte de crianças de até 7 anos em veículos sem cadeirinha é a que as pessoas mais desaprovam. 68% dos entrevistados a rejeitam. Entre os que dirigem, esse percentual sobe para 79%. No geral, 41% são favoráveis à proposta de aumentar de 20 para 40 o número de pontos por infração que o motorista pode acumular antes de ter a carteira de habilitação suspensa. Entre os que dirigem, 48% apoiam e 50% têm opinião contrária à medida. A promessa do presidente de acabar com radares de fiscalização nas rodovias também é rejeitada por 67% das pessoas e tem a adesão de 30% dos brasileiros com 18 anos ou mais. Entre quem tem carteira de motorista, 58% são contra. Warley, sobre a questão da suspensão de exame toxicológico para motoristas profissionais, como que você entende essa medida? Representaria um aumento de risco para quem está nas estradas e para quem usa, né, aplicativos, né, motoristas de aplicativo? Ô Patrícia, vale lembrar que isso entrou em vigor há pouco tempo, acho que não tem nem 2 anos, então é algo que é novo, tá? Houve nesse caso uma grande mobilização, um grande lobby que favoreceram os laboratórios, tá? Isso aí, inclusive, hoje são 5 anos, mas já tem um projeto de lei passando para 2 anos e meio. Então, esse ponto, fazendo analogia, Patrícia, eu acho que esse exame toxicológico, como ele é feito na renovação da carteira, e tem uma janela de 90 dias, fazendo analogia, eu comparei muito com o cheque pré-datado. A pessoa sabe que naquele dia vai ter que cobrir aquele cheque. Exatamente. Então ele vai dar o jeito dele de se abster, o que ele usar e tudo mais. Eu acho que a fiscalização aleatória, por exemplo, todos os caminhões não passam na balança ou deveriam passar, então que faça a fiscalização naquele local sem o motorista saber. Eu acho que teria muito mais efetividade do que esse toxicológico, da maneira que está. Essa reflexão, né? E com relação também à alteração do fim da cobrança de multa no caso da não utilização da cadeirinha infantil. Infelizmente, eu queria entender de onde que eles tiraram esse fundamento. Segundo o fundamento do projeto de lei, é que houve uma recente decisão numa ação direta de inconstitucionalidade do STF, a 2998, em que não seria permitido o termo de ser uma infração de trânsito baseado nas resoluções do CONTRAN, que deveria somente padronizar, enfim, esses enquadramentos.
E, enfim, o que eles fazem? Por um lado, eles querem flexibilizar a questão da pontuação. Por outro, questão de segurança das crianças nas cadeirinhas, eles estão querendo tirar de uma infração gravíssima e passar por uma advertência por escrito. Senhores, isso não tem cabimento. Se em nosso país, às vezes, com tanto de penalidade e multa, às vezes a cultura brasileira, o condutor passa a ser infrator cada vez mais, não é com uma advertência por escrito que ele vai deixar de praticar essa infração. E quem mais perde são as nossas crianças. E pela pesquisa do Datafolha, foi justamente essa alteração que mais teve rejeição da população. E nesse sentido, de acordo com a aprovação ou não de algumas medidas, como é que vocês veem essa tramitação agora desse projeto na Câmara? Ele deve ser aprovado, modificado? A pressão popular vai fazer diferença, Warner? Ô, Patrícia, vou falar uma linguagem bem popular. Eu acho que esse projeto, ele jogou, foi assim, um compromisso de campanha que ele simplesmente lavou as mãos. Todos nós sabemos que um projeto de lei, ele tem a tramitação em várias comissões, depois vai ao plenário. Me parece que no início esse não vai ao plenário mais, pelo que eu vi. Mas, de qualquer forma, esse projeto, nenhum projeto chega lá no final como entrou. E esse projeto, eu tenho certeza que mais da metade dele será vetado. Isso eu não tenho a menor dúvida. Principalmente esse fato das cadeirinhas, né? Porque o brasileiro, infelizmente, ele não tem conscientização, ele não tem, como é que se diz? Ele não tem cidadania, tá? Falta mais ele dirige bêbado, né? Ele dá o jeito dele, tá? Então eu acho que a metade desse projeto vai ser rejeitada, no mínimo a metade, 50%. Ok. Bom, agora vamos saber como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira em Uberlândia e outras cidades da região. Nesta sexta-feira em Uberlândia, as temperaturas variam entre 14 e 25 graus. Dia ensolarado em Monte Carmelo. Por lá, os termômetros podem marcar temperatura mínima de 12 e máxima de 24 graus. Dia de sol para os patenses. A temperatura em Patos de Minas varia entre 10 e 24 graus. Pode chover à tarde em Ituiutaba. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima pode chegar a 28. Já em Uberaba, o dia promete ser parcialmente nublado, com mínima de 12 e máxima de 25 graus. Você sabia que uma planta do cerrado pode contribuir na produção de remédios contra doenças como a malária, por exemplo? Bacana, não é? Fique por dentro desse assunto agora, no quadro Ciência UFO. O Cerrado é um dos biomas mais ricos em biodiversidade. Nele são encontradas diversas espécies de plantas e algumas delas são utilizadas até para tratar doenças, como a cássia do Nordeste, de nome científico Senna spectabilis. Só que para virar remédio precisam ser bem estudadas. A doutoranda em Química explica até onde vai a sua pesquisa. Durante a iniciação científica, eu busquei conhecer a composição dessa planta, então os compostos que estão presentes. E a partir disso, e de alguns estudos preliminares que tinham sido desenvolvidos pelo professor sobre a atividade antimalárica de alguns compostos presentes na planta, então surgiu o interesse de preparar uma série de derivados desses compostos, mudando pequenas partes da estrutura, visando então obter compostos que tenham maior atividade e uma menor toxicidade frente à malária. Esses estudos estão sendo feitos há um bom tempo, como disse o professor Marcos, que é o orientador da Tamires. A história desses alcaloides, ela começou quando eu fui fazer o doutorado, quando eu estava no período de doutorado. Então eu já comecei a estudar eles lá atrás. Quando eu fui aprovado na UFO, eu trouxe essas pesquisas para a UFO. Então já é algo que vem se estendendo há um tempo, né? As pesquisas com produtos naturais, elas demandam tempo, investimento também. Então foi daí que começou. E quem diria que flores de uma árvore tão bonita poderiam servir para estudos como esse? O trabalho com essa planta específica, a gente estuda as flores. Dependendo do trabalho que a gente faça, a gente pode escolher outros órgãos. Mas a gente estudando essa planta, a gente viu que nas flores é onde estão mais acumulados esses compostos. Então, por isso a gente selecionou as flores para o isolamento desses compostos. O mercado farmacêutico tem uma carência de incentivos para a produção de remédios contra a malária. A pesquisa pretende suprir esta necessidade. Partir de um produto natural
para se chegar em um composto que possa ser utilizado principalmente em países subdesenvolvidos, né, que é o principal alvo aí desse tipo de doença. Este estudo tem financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, mas a pesquisadora revela que os experimentos já tiveram dificuldades. A gente tem dois lados que a gente enfrenta de dificuldades. Um, em relação ao próprio estudo da planta, a dificuldade de se isolar esses compostos da planta. Então, a gente tem um processo bem longo nesse sentido. E o outro lado é a falta de insumos, de alguns equipamentos, de reagentes, que muitas vezes são caros. Então, a gente acaba enfrentando aí, muitas vezes precisando de parcerias de outros laboratórios para conseguir se desenvolver a pesquisa. O professor ainda reforça que uma região como a nossa não pode deixar de lado as pesquisas de compostos naturais. As pesquisas com produtos naturais, elas são muito importantes, uma vez que o Brasil é um país privilegiado do ponto de vista da biodiversidade. E Minas Gerais, com o Cerrado, com toda essa biodiversidade que existe no Cerrado, não pode ser abdicar dessa responsabilidade de estudo para esses compostos. Então, existem muitos compostos dentro da biodiversidade do Cerrado que podem ser explorados, que podem, talvez, vir a chegar a ser medicamentos, a fármacos, nas prateleiras das farmácias. Muito bacana essa pesquisa, né? Voltando a falar agora sobre flexibilização das leis de trânsito, porque o nosso jornal está quase chegando ao fim. Eu queria ainda ouvir o Tarcísio falando sobre a questão desse retorno para a sociedade. Ok, pagamos multas, há fiscalização. E para onde esse dinheiro vai? Esse dinheiro retorna também em campanhas educativas? Olha, 5% do que é arrecadado com as multas deveria, né? Na verdade, eles vão para um fundo voltado para a educação, mas na prática, infelizmente, nenhum de nós vemos isso. Acho que o mais importante que eu quero falar agora para o telespectador, até para finalizar minha fala, é que o trânsito mata. Cada vez mais tem acontecido acidentes. Depois que ocorre a tragédia, não tem como mais voltar atrás. Então vamos parar um pouco de dirigir fazendo uso do celular, vamos nos conscientizar. Porque às vezes o próximo que nós estamos vendo ali é a tragédia, da próxima vez pode ser um parente nosso ou então a nós mesmos. Isso que é muito importante. Muito bom, obrigada, viu, pela sua participação aqui também hoje, Tarcísio. Gostaria que o Arley também fizesse as considerações finais. Você trouxe uns números bem importantes, né, Arley? Patrícia, concluindo, né, o que o doutor Tarcísio comentou, o nosso jornal durou 30 minutos. Nesse espaço morreram 2 pessoas. A cada 15 minutos morre uma pessoa envolvida em acidente de trânsito. É muito triste. E a cada 1 minuto uma pessoa é acidentada. É só para você ter noção, por dia morrem 100 pessoas aproximadamente. A cada 2 dias é como se caísse um Boeing com 200 pessoas. Nossa. Só que a própria imprensa, as autoridades públicas têm uma grande omissão por isso. Tá? Eles não dão... É apenas estatística, tá? E... outro dado importante é que 60% dos leitos hospitalares, eles são ocupados por acidentados no trânsito. Então, o trânsito hoje, eu não sei se é segurança, se é saúde pública, se é uma guerra. Realmente as autoridades, tanto municipais como estaduais, como federais, eles têm que começar a olhar para o assunto trânsito, é muito grave. Muito bom ouvir vocês dois falando sobre isso hoje. Nós, JU, ficamos orgulhosos de trazer essa pauta e essa reflexão para você nesta noite de quinta-feira. Mas, infelizmente, o nosso jornal chega ao fim. Muito obrigada pela audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã, viu? Eu te espero. Tchau, tchau.